Que mais aqui, gente, que eu quero trazer para vocês também? O Glauber, vou falar um pouco do Glauber também, porque ontem teve o ato em relação ao processo dele de cassação, ele fez uma fala na Cinelândia também, mas eu só queria trazer mais alguns detalhes sobre a fraude no INSS. Então, ontem a gente conversava aqui também, né, sobre o que vai acontecer em relação a esses aposentados e pensionistas que foram lesados, a esse desvio aí que pode chegar aos 6,3 bilhões. Ainda não se sabe o quanto desse valor realmente é irregular, né? Foi desviado, foi descontado de maneira irregular. E aí o que a gente tem é que, segundo então o ministro da CGU, é que esse dinheiro ele já vai ser ressarcido na próxima folha de pagamento. Quem inclusive já confirmou isso é o Ministério da Previdência Social, mas não há detalhes sobre o montante e do número de aposentados e pensionistas do INSS que vão receber. Esses pagamentos que foram descontados em folha para as associações, eles já serão cancelados em maio. E aí o que o ministro então diz, né, o Vinícius Carvalho, é que os recursos não vão para as associações e na próxima folha de pagamento os aposentados eles vão ter esses valores todos restituídos. Mas a devolução dos descontos todos anteriores a esse mês, ou seja, ao mês de abril, esse mês de agora, vai ter que ser feito todo um trabalho mesmo, né? Então, vai ser criado um grupo e vai tratar justamente desse tema. Vai ser apresentado pelo INSS um plano de ressarcimento e a diretoria de orçamento e finanças do INSS ela disse que vai ser, então, feito toda uma elaboração para se entender como é que vai acontecer esse ressarcimento. É exatamente o que eu estava conversando aqui ontem com vocês, né, gente? Eles não têm detalhes, eles não se sabe exatamente o quanto que foi descontado de maneira irregular, quem exatamente teve o desconto irregular feito na folha, né, no Olerite. Dessa pessoa, se foi irregular, por quanto tempo? Também não se sabe. Então, tudo isso vai ter que ser feito um trabalho de um trabalho homérico, né? Assim, um trabalho para pegar cada caso, ser avaliado, para então que essa pessoa, esse aposentado, aposentada, esse pensionista receba o valor total daquilo que foi descontado de maneira irregular. Mas daí, gente, para acontecer, o tempo que vai se levar, vai saber, né? Então, o que a gente tem agora é essa informação da CGU e da Previdência Social, e aí, como eu disse, né, para vocês, eles não têm informação, eles não sabem o quanto foi realmente descontado de maneira indevida. E aí o que se tem, então, são 2 bilhões que já foram bloqueados das associações e das pessoas envolvidas no esquema. E aí também essa medida, né, que a deputada Fernanda Melchiona, de maneira urgente e importante até, para que para que se faça um crédito, de alguma forma, de 6,3 bilhões para poder ressarcir, então, os aposentados e pensionistas. Sinceramente, não vai acontecer. Não agora, não nesse momento. Por quê? Qual que vai ser o grande argumento? O que eles vão falar? Não sabe o quanto é, não sabe se é 6,3 bilhões, não sabe para quem exatamente, para quanto que vai ser e para cada pessoa. Como é que vai ser liberado um crédito extraordinário de 6,3 bilhões? Não vai. Não vai, eles vão esperar para tentar apagar um pouco o incêndio, eles vão devolver aí o valor desse mês, né? Referente a abril. Então, todo mundo que receber agora no mês de maio vai ter esse valor restituído. Ok. Mas daí, para saber o restante,
é esse grupo de trabalho aí que vai ser feito junto CGU, com INSS, com Previdência. Eles vão organizar, vão estruturar para que se saiba, então, como é que eles vão restituir esse valor total para cada uma das pessoas que foram lesadas. Como vai ser? Não sabemos, tá? Então, essa iniciativa da deputada Fernanda Melchiona é muito louvável, realmente, mas, sinceramente, não vai acontecer. E, Arlen, você tem toda a razão, isso é uma outra coisa, a correção desses valores todos. Porque imagine uma pessoa que está há 5 anos, eh, tendo um desconto indevido da folha dela. Por exemplo, a correção desses valores todos, né. Fora que as pessoas podem judicializar, pedir um acréscimo por danos morais, por exemplo. Quer dizer, enfim, gente, é assim, é um escândalo, né, para dizer o mínimo. E a Márcia Castro, você tem toda a razão, né. Eu acho que inclusive eu acho, né, de novo, eu tô aqui especulando, que isso deva ser, tratado de maneira, primordial pelo governo Lula. Primordial, primordial. Por quê? Antes, inclusive, de eu falar o porquê, eu só quero aqui agradecer o Rodrigo Galvão. Seja bem-vindo, meu caro, novo membro aqui do Farol Brasil. Façam como ele, viu, gente? Tornem-se membro também, ofereçam membresias, é muito importante para fortalecer esse nosso espaço aqui. Por quê, gente? Por causa disso aqui. Ontem eu até coloquei esse gráfico, ele tá no relatório da CGU, tá? A CGU, ela disponibilizou 2 relatórios, um falando um saldo mesmo, explicando, detalhando a operação, e um outro relatório que foi apresentado no ano passado, mostrando todo o esquema e todo o trabalho que a CGU fez, em razão dessa investigação toda que foi acontecendo. E vejam, aí em se tratando da questão política, e até para dialogar um pouco com esse comentário da Márcia Castro aqui, pensando muito em eleições e muito em relação ao mandato do presidente Lula, ao mandato do governo do presidente Lula. Se a gente for olhar esse gráfico, há um discurso em que o escândalo ele é do governo Bolsonaro, porque é um escândalo que, a partir do entendimento, ele começa a partir de 2019, né? A escala começa a subir a partir de 2019, mas lembrem que esse é um esquema dentro do entendimento da CGU que se inicia em 2016, tá aí, tá no gráfico, certo? Só que tem um grande porém, vamos aos fatos, né? As fraudes todas, o aumento explosivo delas, elas acontecem nos 2 primeiros anos do governo Lula. Tá aí. Assim, quase 4 bilhões dos anos 2023, 2024. Que eu tô falando aqui? "Ah, isso é uma responsabilidade do governo Lula, porque o governo Lula é corrupto?" Não. Não, a gente não pode cair em retórica golpista bolsonarista. Eu tenho falado isso desde antes de ontem. Aqui eu tenho conversado com as pessoas, acho que é importante, só que vamos aos fatos, né? Nós somos materialistas. Se a gente está olhando um gráfico e tem aqui um entendimento que nos 2 primeiros anos, 2023, 2024, há um boom desses descontos todos. Tá aí, tá no gráfico. Não tem como fugir. Isso é dado. Isso é um fato, não tem o que fazer a partir dessa análise toda. Então, assim, eu só acho importante, inclusive, para um entendimento de que, primeiro, o ministro da Previdência não devia, na minha avaliação, nem estar mais lá, desde o início da operação. Não deveria ter caído na primeira hora. Na primeira hora. Sabe? E é só a gente olhar os dados, gente. Assim, o que a gente tem aqui nos 4 anos do Bolsonaro, dá ali em torno de 2,3 bilhões.
Nos meses do golpista do Temer, tem 1,4 bilhões, certo? E aí, nos 2 anos do governo Lula, chega a 3,3 bilhões. É isso que a gente tem. Então, assim, o filho feio, ninguém quer, né? O filho feio, todo mundo quer entregar para o outro. Mas a verdade mesmo tá no gráfico, gente. Desculpa, não adianta falar que esse é um esquema do governo Bolsonaro. Isso é um esquema dos governos do Temer, do Bolsonaro e do Lula. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, acho que é só importante e, claro, é assim, a a questão que a gente precisa colocar aqui é que essa situação ela veio à tona em razão de um trabalho que foi feito a partir do governo do presidente Lula. Essa operação ela iniciou no início de 2023. E se há um esquema criminoso, né, de desconto a partir disso, então é um saldo positivo, importante. Mas o fato é que esse esquema, ele já vem sendo noticiado e vem sendo falado desde março do ano passado. Quem começou, inclusive, a noticiar isso foi o Jornal Metrópolis. Já era, há mais de um ano, pelo menos, já era isso para ter sido suspenso. Por que que só agora? Por que que só nesse momento, sabe? Então, assim, é só para a gente poder analisar a situação a partir do que está no gráfico. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E, assim, a gente está falando aqui de um esquema criminoso, na pior das hipóteses, mas a gente pode tentar aqui tratar de maneira talvez um pouco mais ingênua, dizer que foi por incompetência, foi desorganização. Mas, gente, não dá, né? Não dá para ser ingênuo, sinceramente. Então tá aí, acho que é só importante a gente frisar e ter esse destaque, porque a gente está analisando algo que está dado, certo? Esse aqui é o caso da Bruna, eu vou falar dele daqui a pouco também, mas eu só queria trazer essas informações a respeito dessa fraude do INSS, e que bom, que importante que a gente está vendo isso. Importante que a gente esteja, noticiando, falando sobre isso, que a CGU tenha essa transparência de apresentar esses detalhes todos, mas o saldo político é dizer justamente que: "Olha, desculpa, são todos os governos têm envolvimento nesse esquema todo", né. É uma problemática que aconteceu desde 2016 e que aconteceu até 2025, não dá para fugir disso. Não adianta, o filho feio todo mundo quer botar no colo do outro, né. Bom, seguindo aqui então, gente, e aí vamos atualizar esse caso todo, tá, gente, que vão ter desdobramentos, acho que dá para entender o que vai acontecer, inclusive com o próprio ministro da previdência, se ele vai ficar, se ele não vai ficar. E também esse trabalho todo que vai acontecer aí entre INSS, CGU, o que realmente precisa acontecer é que esses aposentados e pensionistas precisam serem ressarcidos, né?